Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Bem, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu estava estudando ela e Deus tem uma direção para nós essa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja A palavra dada. hoje é aquele mocotó bem. Quem gosta de mocotó? Né? Glória. Aleluia. Graças a Deus. Né? Glória a Deus. Nós vamos apanhar junto hoje. Nós vamos apanhar um pouco hoje. Romanos capítulo 5, verso 1. A leitura é bastante extensa. Então peço para os irmãos, por favor, não converse, não olhe para o lado. Tá bom? Para nós entendermos um pouco esse texto de Romanos capítulo 5, verso 1. O título é A Justificação pela Fé e Paz com Deus. Versículo 1 diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só
ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que as ofensas abundassem, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche seus olhos, permaneça com a Bíblia aberta. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Continue falando conosco, nos exortando, nos edificando e nos ensinando essa noite, em nome de Jesus. Aqui, Romanos capítulo 5, irmãos. Eu estava há alguns dias meditando nessa palavra e Deus falou muito comigo. Depois do último culto ao ar livre que nós fizemos, Deus falou muito comigo acerca da eternidade. E eu tenho meditado nessas 2 últimas semanas sobre esse assunto. Para nós entendermos, e o título da mensagem hoje, irmãos, a cruz e o excelso amor de Deus. A cruz e o excelso amor de Deus. O que significa a palavra excelso, irmãos? Que se distingue pelo seu brilhantismo, por qualidades dignas de louvor, que é sublime, eminente, elevado, que é admirável, que é excelente. Então a cruz de Cristo é algo para ser admirado, é algo excelente, tem qualidades dignas de louvor. Por quê? Porque na cruz de Cristo foi demonstrado o maior amor que existe, né? Muitos falam que amor é de mãe, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus, Ele é o nosso Pai, e que o amor dele sobre nós é incondicional. Para nós termos uma ideia, a Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer de um filho, ainda que ela esqueça. Porém eu, seu Deus, não esquecerei de ti. Antes tenho o teu nome gravado na palma de suas mãos. Para nós começarmos um pouco a introdução do texto, você que permaneceu com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler bastante, irmãos. A partir do versículo 12 de Romanos capítulo 5, que vai dizer assim, ó: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, Deus fez os luminares, Deus, Ele criou tudo, e você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, né? E depois a Bíblia diz que Deus criou o homem, criou Eva, e eles estavam plantados juntamente no jardim. E ali eles viviam uma promessa, a promessa da vida eterna. Deus disse para Adão: Adão, você pode comer de todas as frutas que tem, de tudo, mas não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, enquanto Adão permanecesse obediente àquilo que Deus designou, pastor Val, Adão viveria eternamente no jardim do Éden. Então, o primeiro plano que Deus tem aqui para o homem é a eternidade, irmãos. Não existe outro plano, é a eternidade. Nós, em nossos cultos, queremos introduzir algo que não existe. O que existe para nós é a eternidade, é o plano de salvação. E Deus dá essa condição para Adão. Mas nós vemos em Gênesis capítulo 3 que
ali Eva e Adão, eles caem na tentação. Eles desobedecem. Eles caem numa cilada do inimigo tão grande, irmãos. E se você parar para meditar um pouco ali, a serpente prometeu para Eva aquilo que ela já era. O diabo, irmãos, não tem nada para oferecer para o homem. O diabo não tem nada. Hoje tem pessoas que fazem pacto com o diabo na esperança de ficar rico, na esperança de ficar isso, ficar aquilo, que ele vai dar. Mão, o diabo não tem para oferecer nada. Nada. Então, quando o diabo chega para tentar Eva, você que lê a Bíblia, você que lê, está lá escrito assim, ó, o diabo fala assim, não, a serpente fala assim, ó, não, é que o dia que você comer, você vai ser igual a ele. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, o que Deus criou ele? Semelhança e imagem de Deus. Então, Lucas, o diabo prometeu, a serpente prometeu para Eva aquilo que ela já era. Ela era imagem e semelhança de Deus. Quando o diabo quer tirar você da igreja, ele vai prometer aquilo que você já tem. Aquilo que você já é. É aquilo que você tem na palma das suas mãos. Mas o que faz a gente não enxergar isso é a nossa ingratidão com Deus. Mas não é isso que eu quero dizer. Então, quando Eva ela pega do fruto e ela come do fruto e dá para Adão, em Gênesis 3 ali o homem ele cai. O homem ele peca. O homem ele erra. Então é por isso que Paulo vai dizer aqui, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Então através de Adão entrou o pecado na humanidade. Hoje todos nós, as crianças nasceram com o pecado original, que é o pecado de Adão. Então nós entendemos aqui que todos nós somos pecadores. Romanos 3:25 vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui, diante da mesa do Senhor, não existe ninguém que não seja pecador aqui. Todos nós somos. Por quê? Porque Adão e Eva, eles caíram no jardim do Éden. E dali em diante, foi introduzido o pecado sobre o homem. Adão negociou com a serpente aquilo que era inegociável. Irmãos, tem gente negociando a vida eterna com o diabo, irmãos. É muito sério isso. Tem gente negociando a eternidade por um momento de prazer, por momentos baratos. Então ali eles caem. Só que quando eles caem ali, Deus, ele vai procurar Adão e Eva, e Adão está escondido, e Eva está escondido. Então Deus ali abre um diálogo com Adão e com Eva. Só que ali Deus dá a sentença para cada um, e Deus fala para Eva assim, Eva, mas de ti vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali Deus está fazendo um projeto. Ali Deus está fazendo um plano de redenção para o homem. Então ali Deus já está traçando o plano, já está traçado o plano de redenção, de salvação para o homem. E no versículo 15, depois que o apóstolo Paulo fala que por um homem entrou o pecado no mundo e a morte, todos pecaram, no versículo 15 o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então quando Deus fala em Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente de Eva, Deus está falando do seu Filho Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui a palavra um dom gratuito.
O que significa a palavra dom? É um favor. A graça é um favor que nós não merecemos. Então Adão e Eva, eles pecam, e ainda Deus, autor, criador deles, cria um plano para trazer eles de volta. Cria um favor. É a mesma coisa assim. A Rose chega para mim e me dá algo, eu quebro aquele algo e ainda ela pega para arrumar. Sendo que eu não mereço, porque eu quebrei porque eu quis. Porque eu quebrei porque eu peguei na mão e eu quis quebrar. Mas a Rose fala, não é para quebrar, eu vou pegar e eu vou arrumar. É mais ou menos isso. Um favor que nós não merecemos. Então ninguém aqui merece o que Cristo fez por nós na cruz. Ninguém aqui merece, irmãos. Ninguém aqui merece. Então por isso o apóstolo Paulo fala assim, pela ofensa de um homem, o pecado entrou no mundo, mas pelo dom gratuito, através de Cristo Jesus, muito mais a graça de Deus, ou seja, muito mais o favor de Deus pela minha vida, pela sua vida, Ele vai nos buscar. Já está criado um plano, que é a cruz do Calvário por nós. A palavra aqui, irmãos, dom, então significa um favor que nós não merecemos. Ela vem de Deus para a vida do homem. Mas eu quero aqui chamar a atenção um pouco para a palavra pecado. A palavra pecado, irmãos, e eu estava hoje lendo a palavra pecado. A gente vai encontrar essa palavra no livro de João, capítulo 1, 29, que vai dizer assim, ó: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra pecado é literalmente perdendo o objetivo, falha, transgressão, tomar rumo errado, erro, pecado, culpa. Então quando Adão ele erra, ele falha, ele pega, ele está andando, ele está num caminho, ele pega, ele sai desse caminho e vai para outro caminho. Então, ou seja, o que nós entendemos aqui? Que não tem como eu servir a Deus e eu estar num caminho que me leva a pecar. Não existe isso. Então, quando eu estou no caminho e de repente eu tomo um outro rumo, que não é o caminho que a palavra de Deus me diz, eu tomo um outro rumo, eu estou errando o alvo, eu estou falhando, eu estou perdendo o meu objetivo. Então, quando Adão e Eva eles pecam, eles perdem o objetivo. Qual era o objetivo? A eternidade. A eternidade. Então Adão e Eva eles perdem o seu objetivo, que é a eternidade. A eternidade. E eu estou frisando bastante essa palavra, irmãos, porque eu quero que você entenda que o objetivo seu aqui dentro é a eternidade. É a eternidade. Romanos capítulo 6, verso 23. Só para nós confirmarmos. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando eu peco, o homem era digno de quê? Da morte. Tanto física como espiritual. Mas o dom, gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então vamos lá. Nós éramos dignos de quê? De morte. Condenação. Só que qual é o favor de Deus para nós? É a vida eterna. Através de quem? De Cristo Jesus. Então não existe outro meio de salvação
que não seja através de Cristo Jesus. Estão colocando tantas coisas, irmãos. E agora teve uma denominação que colocou um sumo sacerdote lá agora, pastor. O cara se veste de sumo sacerdote. Olha a situação que nós estamos chegando. O cara se veste de sumo sacerdote para abençoar o povo. O único sumo sacerdote que temos hoje é Jesus Cristo, irmão. Aquilo acabou. Então não há outro meio que não ser pela fé em Cristo Jesus que encontramos salvação. A partir do momento que eu chego para os irmãos e falo, irmãos, para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus e carregar essa caneta no bolso, já é um falso evangelho. A partir do momento que eu chego para os irmãos, para você ser salvo, você tem que guardar o sábado, eu estou pregando o evangelho falso. A partir do momento que eu chego para os irmãos, para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus e colocar essa aliança no seu dedão, senão você vai para o inferno. Você está perdendo o alvo, você está perdendo a direção. O único caminho que nos leva à salvação é Cristo Jesus. O homem então ele é expulso do jardim. E em todo o Antigo Testamento, Deus faz promessa de redenção ao homem. E aqui eu já preguei isso, e eu já preguei errado. E hoje eu vi que eu preguei algo por muito tempo errado. No Velho Testamento, Deus não está tentando salvar o homem. Deus apenas está confirmando através dos profetas que aquilo que Deus vai fazer através do seu Filho. Por muitas das vezes eu preguei, eu já vi muitos pregadores pregando assim, que no Velho Testamento Deus tentou usar Moisés para salvar. Mentira! Deus apenas está preparando o caminho para até Cristo Jesus. Então, a partir do momento que eu pego a palavra no Velho Testamento e falo que Deus estava tentando, eu estou diminuindo a Deus e estou tirando a soberania de Deus. Então Deus não estava tentando salvar o homem, mas Deus estava preparando o caminho e confirmando através das profecias messiânicas que Cristo Jesus viria para salvar a humanidade. E aquilo que ele faria para a humanidade. Tanto, se você pegar nas falas dos sacerdotes, eles não estão falando que Deus vai salvar o homem, mas que eles estão esperando o Messias através do sacrifício, através das promessas, através das profecias que os profetas profetizaram. Então, no Velho Testamento há uma preparação. Isaías 53 fala sobre o Messias. A promessa de Deus para Davi, que no trono de Davi não faltaria rei em Israel, apontando para Jesus. Isaías 53, apontando para Jesus. Isaías capítulo 11, que da semente de Jessé, da raiz de Davi, nasceria um rebento. O que significa um rebento? É algo que vai salvar. Eu vou falar para você que é um rebento. A árvore ela está quase caindo e nasce um broto aqui que consegue segurar a árvore, ou seja, a nação de Israel. O mundo estava capengando e morrendo para o pecado, mas Cristo Jesus, ele nasce para a salvação da humanidade. Então no Velho Testamento há uma preparação daquilo que Deus iria fazer. Daquilo que Deus iria fazer. No livro de Oséias, a gente entende um pouco isso, que Oséias ele casa com Gomer, uma prostituta. Deus faz que um profeta case com uma prostituta. E Moisés e Oséias têm filhos, só que Gomer ela vai e volta a se prostituir, Diácono Lucas. E quando Gomer se volta a prostituir, Deus fala para Oséias, vai lá e vai atrás da sua esposa. Mas por que, Senhor? Porque é isso que eu vou fazer com o meu povo. O meu povo se deitou com outros deuses. O meu povo tem se prostituído com o pecado. O meu povo tem
tem se prostituído com mentira, mas eu vou atrás do meu povo. Aleluia. E Oséias vai lá. Chega. Vim buscar a minha esposa. Isso, irmãos, é o que aconteceu entre Deus, a serpente e o homem. Deus vai e fala: eu vim pegar minha criação. A serpente fala assim: não, daqui não sai. Ele veio com as próprias pernas para cá. Tem um preço. O dono do prostíbulo fala para Oséias: tem um preço. Que preço que é? É preço de escravo. É meu escravo. Quando você permite que o pecado entre na sua vida, você se torna um escravo. Quando você permite que uma mentira te domine, que algo te domine, você está sendo escravo. Não, mas eu criei, eu fiz, eu casei com essa mulher, eu tenho papel. Não. Ela veio porque quis. Só sai daqui se você pagar o preço. Você está entendendo por que Jesus morre na cruz? Porque quando Deus vai, a serpente fala: não, eu tenho um preço. Adão pecou porque quis. Ele veio aqui porque quis. Ele me deu a chave do jardim do Éden porque quis. Então tem um preço para tirar daqui. Sangue inocente. Então Oséias, aí Deus fala para Oséias: Oséias, paga o preço. Senhor, paga o preço, porque eu vou pagar o preço pela humanidade. Você está entendendo por que Isaías, quando ele vê a visão do trono, pastor Paulo, aí Deus fala assim: quem há de ir por nós? Quem vai por nós? Aí o filho se levanta do trono e fala: eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei pela humanidade. Então Oséias vai e paga o preço e traz a prostituta de volta. Quando você lê o livro de Ruth e Boaz, o parente remidor, o que é? O parente vai lá e paga o preço e fala: ela é minha. Então o Velho Testamento, ele aponta para aquilo que Jesus, para aquilo que Deus vai fazer por nós. E é muito importante isso, irmão, porque tem gente que está dentro da igreja e não sabe o que é isso. Não sabe nem por que Jesus morreu na cruz. Se você perguntar por que Jesus morreu na cruz, por que teve que fazer isso? Não era mais fácil ele destruir tudo e criar tudo? Você vai responder o quê? Porque o ateu, irmão, quando ele vai questionar a sua fé, ele vai falar assim: se Deus é tão bom, tão soberano, por que Deus permitiu que Adão pecasse? O que você vai falar para ele? Deus não é onisciente? Deus não podia evitar? O que você vai responder? Tem gente que... Então, vamos lá. Então, no Velho Testamento, Deus ele vai preparando e vai confirmando aquilo que ele vai fazer. Então, em Mateus, quando começa o Evangelho, nasce Jesus Cristo. João capítulo 1. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Você vai ali ver. Então, Jesus, ele nasce. E ele começa o seu ministério aos 30 anos. Eu estava pesquisando hoje. Claro que Jesus começa o ministério aos 30 anos porque o seu pai faleceu e ele tinha que cuidar, como irmão mais velho, ele tinha que cuidar de toda a sua família. Então, enquanto o último irmão não se ficasse de maior, Jesus não podia abandonar a casa dele. Jesus tinha que cuidar, essa era a lei dos judeus. Mas eu estava pesquisando hoje, para ingressar no ministério levítico, era a partir dos 30 anos. E Jesus era o sumo sacerdote nosso. E Jesus começa a realizar grandes milagres. Ele bate contra o sistema e começa a caminhada de Cristo na face da terra. E Jesus vai curando, vai libertando e vai pregando. E agora aqui eu quero entrar em Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É por isso que eu falo para vocês, irmãos, que
que não tem como Deus estava tentando salvar o homem no Velho Testamento, porque essa é a palavra-chave, porque Cristo morreu ao seu tempo, ao seu tempo. O que significa tempo? Tempo no grego é kairos, tempo oportuno, tempo designado, tempo marcado, tempo devido, tempo definitivo. Então, ou seja, quando chega o momento da morte de Cristo, pastor Val, era aquilo que Deus tinha marcado, era a hora certa, era o momento certo, o tempo oportuno. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então, ou seja, no tempo certo, Deus, Ele sacrifica, Ele se doa. Então olha aqui, irmãos, fica essa palavra para você. Depois que você orou por algo, depois que você entregou algo na mão de Deus, você tem que descansar, porque existe um tempo certo, um tempo determinado. No tempo certo as coisas vão se encaixar, no tempo certo as coisas vão melhorar, no tempo certo as portas vão se abrir, no tempo certo Deus Ele vai mudar. Enquanto isso, Deus está preparando para quando chegar no tempo, Ele fazer um milagre na sua vida, Ele mudar a história da tua vida, Ele mudar a história da tua família, e Ele escrever algo novo. Então tudo está no tempo de Deus. Versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. A palavra amor aqui é ágape, uma palavra, um novo significado. Ela raramente ocorre. Existe no período, ágape denota uma benevolência invicta e boa vontade inconquistável. O amor incondicional. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, e Deus amou o seu amor, e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não pensa que você está aqui porque você faz algo de bom. Não pensa porque você está aqui porque você fez, porque você ora, porque você jejua, porque não. Você está aqui porque Ele te amou. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos amou. O que significa a palavra pecado no original? Errar o alvo. Nós estávamos errando o alvo. Nós estávamos em outro caminho. Nós estávamos com uma história totalmente podre. Mas Ele mesmo assim morreu naquela cruz, sofreu o martírio, carregou a cruz pesada, foi condenado pelo amor que há na sua vida, por amor que há a sua vida, sendo ainda nós pecadores, irmãos. E por que às vezes a gente quer bater no peito, irmão, com uma arrogância, falar que somos alguma coisa, que fazemos alguma coisa? Porque às vezes nós queremos criticar alguém, porque, irmão, quem somos nós? Quem era nós no passado? Mas mesmo assim Ele morreu por nós, provando o seu amor para conosco. Já estou encerrando, irmão. Versículo 9. Logo muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue. Está vendo? O que o diabo? Sangue inocente, irmãos. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer, não foi por ouro e nem prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Seremos por ele salvos da ira. Então vamos lá. Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus pagou o preço por nós?
É para você andar de carro novo? Para você orar para Ele para ter um carro? Para você ter uma casa? Para você ter bens materiais? Deus não morreu por isso. Isso é consequência de você estudar, de você administrar bem o seu dinheiro, de você trabalhar, né? Tem gente que quer bênção, mas não gosta de trabalhar. Então tudo isso, o apóstolo Paulo, ele é preciso para que a gente seja salvos da ira de Deus. Se você se unir com a sua esposa, o marido e a mulher trabalhando, lógico que existe a bênção de Deus sobre a vida do homem, que está lá em Deuteronômio. Mas Jesus morreu na cruz, não para você ter uma vida abençoada assim. Ai, eu preciso ter um carro, eu preciso ter isso. Jesus morreu na cruz para te salvar da ira dele. Porque Adão errou lá e entrou o pecado na humanidade. E precisava vir alguém pagar o preço. E aqui é um puxão de orelha muito grande para nós. Aqui é um puxão de orelha, sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos colocando a condição de servir a Deus pelo cenário da nossa vida. Pô, se eu estou comendo só arroz, eu não vou mais para a igreja. Se a minha mulher não é crente, eu não vou mais para a igreja. Se meu marido não é crente, eu não vou mais para a igreja. O meu filho não é crente, eu não vou... Não, é sua salvação. Seu esposo, a sua esposa, o seu filho, algum parente não quer nada com nada, o problema é dele. O seu papel é orar, mas você tem que ir pela sua salvação. Ah, eu ando a pé. Ah, eu estou desempregado. Aí cortaram a minha luz. Vai parar por isso? Vai abandonar a fé por isso? Porque cortou a luz? Porque está comendo arroz? Porque não tem um pão de manhã para comer? Porque está usando a mesma roupa a semana toda? E o que tem? Sendo que Jesus morreu por nós para nos salvarmos da ira do inferno. Jesus não morreu na cruz para nós ter casa, irmão. Jesus não morreu na cruz para nós ter carro. Esse evangelho que prega aí fora é um evangelho mentiroso, enganador, para roubar dinheiro das pessoas. O que Jesus morreu, o que o apóstolo Paulo é bem enfático aqui era dizer, para nos salvar da ira dele. Ah, não vou mais na igreja. Mas por que, irmão? Vou desistir. Por quê? Meu filho está dando muito trabalho. Mas e a sua salvação? Salvação individual, irmão. Verdade, pai. A salvação é individual. Aleluia, Deus. Que dependência emocional que temos, irmãos. A gente tem que depender de Deus. Depender dele. E não importa o que está acontecendo em minha volta. Não importa o que eu tenho para comer. Não importa o que eu tenho para vestir. Não importa o que eu tenho. O importante é a minha vida eterna. É eu escapar da ira de Deus. É eu escapar da ira de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus irá derramar a ira dele sobre a terra. Um dia, os homens que não aceitaram Cristo como Salvador aparecerão diante do trono branco, serão julgados e lançados para o lago de fogo de enxofre. E muitos deles, pastor Val, abandonaram a fé porque as coisas não estavam bem aqui na vida, porque bateu o carro, porque está desempregado, porque está passando fome. E daí? O que o apóstolo Paulo vai dizer? O que nos separa do amor de Cristo? A nudez, a tribulação? Nada nos separa do amor de Cristo. Ah, porque minha esposa me traiu. Ah, porque meu esposo me traiu. Me desculpe, irmão, mas é a verdade. Aleluia, Jesus. Pessoas abandonando a fé, abandonando a salvação por coisas fúteis dessa vida. Abandonando aquilo que Deus põe na
salvação, irmãos, vida eterna. Em Mateus 25, 41, em Mateus 13, 12, em Marcos 9, 44, Lucas 16, Apocalipse 14, 10, vai falar do inferno. Sabe o que é o inferno? Não? É algo de tormenta, é algo onde a dor não cessa, é homens e mulheres gritando pela última oportunidade, e já não existirá mais essa oportunidade. No inferno não tem porta de saída, no inferno não tem janela, a cama é de verme. Sabe aonde se clama mais? É no inferno. Deus, me dá mais uma chance. Não tem mais chance. Não tem mais chance. E nós aqui hoje, com a oportunidade na mão, e vamos abandonar por coisas pequenas. Por causa de A, por causa de B, por causa de C, por causa de D. Deixe isso para lá. Eu tenho que servir a Cristo. O que Hebreus fala? Olhai para o autor e consumador da sua fé. A Cristo pode chegar para mim amanhã e falar assim: eu não quero mais você. Eu vou abandonar Jesus por causa disso, irmãos. Amanhã eu posso ficar desempregado e eles me mandarem embora. Eu vou abandonar Jesus por causa disso? A salvação individual, irmãos. Você tem que orar pela sua família. Mas é Deus que vai tratar com cada um deles. Mas você vai abandonar? Você vai parar? Não. Eu quero a vida eterna. Jesus morreu na cruz para nos salvar da ira, para nos levar para a eternidade. Eu estava falando para minha mãe ontem, minha mãe triste, porque hoje é o primeiro dia dos pais sem meu pai. Eu falei: você está triste por quê? Eu falei: minha mãe, não, porque ele venceu, meu pai venceu. A morte é apenas uma carruagem que nos leva para a vitória. Sabe por quê? Aí eu comecei a entender, pastor Val, me desculpa pelo horário. Aí eu comecei a entender porque homens foi capaz de ser decapitado. Aí eu comecei a entender essa tarde porque homens foi queimado de fogueira e não negaram. Ao contrário, como João Rus vai dizer assim, quando os padres colocaram João Rus amarrado e começaram a tacar fogo, ele diz assim: taca mais lenha, taca mais fogo. Sabe por quê? Porque hoje mesmo estarei com meu Salvador. É a vida eterna que Ele te prometeu. É a vida eterna que Ele te prometeu. Não está bem. O bairro que eu moro não está bom. A casa que eu tenho não está boa. Não tem problema. Mas lá no céu já está preparado o lugar para a noiva. A noiva do Cordeiro. Ai, que eu mandarabará. Vou chamar, vou falar para o pastor Val que eu vou abandonar a igreja porque eu só estou comendo arroz. Irmãos, para com isso. Está na hora de criar maturidade. Aleluia, Senhor. Está na hora de criar maturidade. Glória a Jesus. Eu prego para meus filhos, mas o que eles decidirem lá na frente eu não posso interferir na minha salvação. Isso. Eu prego para minha mãe, para o meu irmão, mas a atitude que eles tomaram lá na frente não pode interferir na minha comunhão com Deus. Entenda uma coisa: Jesus morreu na cruz para te salvar da ira dele. Jesus morreu na cruz para te salvar da ira. Sabe por quê? Apocalipse 21. Existe um novo céu e uma nova terra. Depois você leia. E lá as nossas lágrimas serão enxugadas. Lá não haverá mais pranto. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais fadiga. Os velhos serão transformados. Como diz a letra do hino: lá mortos, lá sepulcros não vão ter, irmãos. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Ele te ama e Ele quer fazer que a sua alma escape da ira de Deus.
Ah, pastor, mas eu estou desempregado. Irmão, não tem problema, você está salvo. Pastor, eu estou com 3 contas de água e de luz. Não deixa que corta, irmãos. Mas não deixa tirar sua comunhão com Deus. Ah, Senhor, A e B está me dando tanto trabalho. Irmão, não tem problema. Como está a sua comunhão com Deus? Você orou, entregou na mão de Deus? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Amém, irmãos? Lembre-se disso. Jesus morreu na cruz para te salvar da ira. Você está aqui pela vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.